um filme que marcou a infância de muitos, principalmente deste aqui que vos fala, Os Incríveis. Com seus personagens icônicos, roteiro incrível, piadas engraçadas e um arco pra lá de genial, chegando a ganhar até mesmo spin-offs e sequências após anos de seu lançamento. Eu sou o Bruneco e hoje eu vou tentar comentar sobre algo não muito falado na internet, que é a real força do Senhor Incrível. Roberto Pera é um super-herói da Pixar com uma força simplesmente absurda. Acho que esse é o melhor adjetivo. Ela é absurda. No vídeo você vai entender melhor. Desde jovem, ele já parava carros em fuga, arremessava vilões como bonecos e derrubava paredes com o ombro. Pesquisando em alguns arquivos da Pixar, ele é descrito como capaz de levantar até 100 toneladas. Isso mesmo, 100 toneladas. Isso equivale, mais ou menos, levantar 20 elefantes adultos com as mãos nas costas, sabe? Com um sorriso no rosto. O cara é sinistro. A gente vai usar aqui como base o primeiro filme dos Incríveis. Então vamos relembrar alguns momentos do filme que mostram o quanto que ele é forte de verdade. O trem descarrilhando. Na cena do trem, a gente vê que o Senhor Incrível ele consegue parar um trem em movimento usando só a força do corpo. Um trem comum pesa cerca de 400 mil quilos e ele estava a cerca de 80 km por hora. Usando um cálculo básico de física, ele teria que aplicar uma força de mais de 4 milhões de newtons. Isso dá cerca de 450 toneladas força. Isso é simplesmente surreal. Haja suplemento para esse cara. O cara é uma máquina. Em cenas seguintes do filme, a gente pode ver que isso até mesmo machucou os populares presentes no trem. Ou seja, o impacto foi extremamente forte. Bater no Senhor Incrível foi o mesmo que colidir com um prédio, praticamente, segurando o carro com as mãos. Em outra cena, vemos que ao sair do carro, Beto escorrega e quase cai no skate que foi deixado na frente de sua casa, o que faz com que ele segure com a mão na porta do carro, amassando-a, como se fosse uma folha de papel. Sério, olha o amassado, olha como ficou o carro. E assim que ele fecha a porta com força, o vidro quebra, e num acesso de fúria, ele levanta o carro com as duas mãos, também como se não fosse nada. Um carro comum pesa cerca de 1.500 quilos. Isso não é uma demonstração somente de força, mas do controle total que o Senhor Incrível tem do próprio corpo. É um equilíbrio absurdo. Tanto que o menininho do triciclo, ele olha pra ele incrédulo. Ele não acredita no que ele tá vendo. A luta com o Omnidroid. Mais em frente no filme, o Beto luta contra um Omnidroid do Síndrome. Ele é um robô gigante com carcaça de metal super resistente, inteligência artificial, que o faz melhorar durante o combate, agilidade absurda, e mesmo assim o Beto vence. Óbvio que não é a melhor luta do Beto, ele não tá em seus melhores dias, mas ele destrói o robô com certa facilidade. Pois só os impactos desta luta já seriam suficientes para derrubar uma construção, destruir como a vizinhança, por exemplo. Ou seja, força bruta combinada com resistência fora do normal. A ciência nisso tudo. Agora vamos brincar um pouco com a ciência. Para alguém ter essa força, os músculos do Senhor Incrível teriam que ser muito mais densos do que os nossos. Provavelmente mais resistentes do que aço. E o cansaço? Como fica nessa história? Um ser humano com esse nível de força teria que consumir mais de 50 mil calorias por dia. A estrutura física dele seria parecida com a de um dinossauro. Grande, denso, forte e com um equilíbrio perfeito. Comparando com outros heróis. Claro, sejamos justos, ele não é tão poderoso quanto Superman ou o Hulk. Tudo bem, Superman também já é apelação. Mas dentro do universo Pixar, ele é praticamente imbatível. Dá pra dizer que ele supera heróis mais realistas, como Capitão América. E com folga. E o mais engraçado disso tudo é que ele é forte o suficiente para parar desastres, salvar pessoas, mas ainda assim, humano bastante para cuidar dos filhos e reclamar do emprego. Eu te entendo, Beto. Nível de ameaça. Uma cena muito importante é o momento que Beto consegue adentrar o QG do Síndrome e acessa as informações sobre os super-heróis que foram assassinados pelos Omnidroids. Ali, podemos analisar o seguinte. Na parte superior, podemos ver o nível de ameaça dos supers, junto com a habilidade logo abaixo do seu respectivo nome. Por exemplo, a Blaze Stone aparece o nível de ameaça 5.5 e poderes de pirotecnia e controle de fogo na descrição. Nesta parte vemos heróis com o nível de ameaça de 1.6, como Psycho Wave, e até 7.9, o Gamma Jack. Vamos falar um pouco dele, Gamma Jack. Segundo o fandom dos Incríveis, abre aspas, ele possui poderes de controlar rajadas de radiação, desde queimaduras até desintegração completa. Ou seja, ele é um baita super. Porém, na mesma cena, quando o Senhor Incrível busca pelo seu próprio nome, vemos que o seu nível de ameaça é de 9.1, superando todos os que apareceram antes.
Sendo assim, se levarmos em conta a base de dados do Síndrome, o Beto é um dos super-heróis mais poderosos existentes, pois naquela descrição diz que ele combina poderes de força, velocidade, agilidade sobre-humana, como vimos na cena do Omnidroid, e um sentido aprimorado. Sentido aprimorado. O sentido aprimorado, ou para alguns, o sentido aranha, é um poder sutil e pouco explorado do Senhor Incrível. Como nesta cena, que mesmo através de uma parede grossa, ele consegue ouvir a bomba do Bom Voyage. Ao tentar relembrar os seus dias de glória, o Senhor Incrível e Gelado saem numa aventura após ouvirem a frequência da polícia. Apesar de umas coisas não saírem conforme planejado... Agora, fica... Tô sabendo. Fica frio aí. Que foi isso? Vambora, vambora! A casa caiu! O Senhor Incrível retorna para casa e ele exibe para nós um pouco do seu sentido apurado. Ele percebe a presença da Helena antes mesmo dela emitir qualquer som. Ela nem mesmo se mexeu. Diz aí se o cara não tem uma percepção mais apurada. Em outro momento, ao ser salvo pela Mirage, logo após ter sido capturado pelo Síndrome, Helena chega praticamente junto de Mirage e acerta um soco na cara da mulher. A senhora deve ser a senhora... Podemos ver nessa cena que Beto desvia do soco, pois Helena tinha por objetivo acertar os dois. Mas a agilidade de Senhor Incrível somada à sua percepção não a deixam concretizar o plano. E Helena acaba nocauteando somente Mirage. Que bom, porque essa ia doer, Senhor Incrível. Os Incríveis não foi só um filme de super-herói. Foi um marco, um daqueles raros momentos em que a Pixar não apenas nos entreteve, mas disse algo profundo, mesmo que a gente não percebesse ali de cara. Ajudar por acaso? Vai! Não! Então o que é? Um exercício mental? Não dá pra te perder outra vez! Não dá. Não outra vez. Eu não tô forte ainda. Em 2004, quando o filme chegou nos cinemas, o mundo vivia outra energia. O cinema de heróis ainda engateava. O universo Marvel nem existia como conhecemos hoje. E mesmo assim, Os Incríveis já entregava tudo que mais tarde viraria tendência: ação, humor, dilemas familiares, vilões com motivação e uma crítica social disfarçada de aventura. Mas talvez o mais poderoso foi que essa animação foi lançada no tempo certo. Porque quem viu esse filme na infância, hoje carrega um sentimento que vai além do enredo. Carrega lembranças de quando a vida era mais simples. De quando a gente viu o Senhor Incrível com olhos de uma criança, como um super-herói gigante, invencível e divertido. É aí que mora a magia desse filme. Ele cresceu com a gente. E de alguma forma, toda vez que a gente reassiste, ele continua dizendo coisas novas. Ele continua conversando com a gente. Não é só nostalgia, é aquele filme que mesmo depois de 20 anos, ainda arranca sorriso, emoções e reflexões. Com seus momentos incríveis, como Zezé manifestando seus poderes, o Gelado fazendo sua clássica pergunta, Cadê o meu uniforme? e aquela trilha sonora clássica. Esse filme é muito mais do que nostalgia, uma pedra preciosa da era de ouro das animações. Então é isso, essa foi a minha homenagem para esse clássico das animações. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!